Boa parte dos livros citados aqui também são contemplados naquele projeto 100 melhores livros da literatura brasileira. Porque, como eu acabei de dizer, eu também vou citar obras de literatura que ajudam a entender o Brasil. Mas o diferencial desse é que eu vou ler várias outras coisas, que eu tenho uma prateleira aqui só para esse projeto. Então eu vou considerar Casagrande Senzala, vou considerar a formação econômica do Brasil, Raiz do Brasil e várias outras coisas, certo? Mas no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês 3 livros e são 3 romances. E, como não poderia ser diferente, esses 3 também estão na relação dos 100 melhores livros da literatura brasileira, que eu também sigo, tá? Caso você não saiba, eu vou deixar também um post aqui embaixo. Galvez, o Imperador do Acre, do Márcio de Souza. Este livro aqui é muito engraçado, parece uma pornô chanchada, é filme de pornô chanchada. E o mais curioso, essa história realmente aconteceu. Aqui é a história do Dom Luiz Galvez, um espanhol que vai para o Acre e ele se mete em confusão, ele é muito mulherengo, só que essas confusões também às vezes o beneficiam. Logo no começo ele está numa presepada, está lá com a mulher casada, acho que o marido chega, ele tem que fugir, pula pela janela e ele cai em cima de bandidos que iam sequestrar o cônsul da Bolívia. Ele salva o cônsul da Bolívia. Isso faz com que ele se insira no mundo da política, né? Porque o cônsul vai ficar eternamente grato. Ele começa a ter vantagens e privilégios e toda aquela região, né, ali do Acre, Pará, está no ciclo da borracha. Esse livro nos ajuda a entender como foi o ciclo da borracha. E a gente sabe, né, sempre que uma área tem um desenvolvimento econômico, uma prosperidade, aconteceu com o ouro em Minas, aconteceu com o cacau na Bahia, aconteceu aqui também, lá no norte, com o ciclo da borracha, atrai oportunistas. Pessoas que querem se dar bem, querem enriquecer. Então aqui teve muito disso, esse próprio Dom Luiz Galvez, ele se dá muito bem e várias outras pessoas se dão bem ali com o ciclo da borracha. O livro é todo em volta disso, da ascensão dele na política. Ele realmente se torna imperador do Acre, para você ver como a coisa vai se potencializando. Por um período curto de tempo, imperador do Acre, vejam só. E aqui vários conchavos e várias escapadelas de enrosco com mulheres e tudo mais. É muito engraçado de ler, é uma literatura altamente envolvente. E o que eu achei interessante é que essa história realmente aconteceu, uma história real. Houve esse Dom Luiz Galvão e ele foi imperador do Acre. É por isso que esse livro nos ajuda a entender o Brasil, não só por trazer essa questão do ciclo da borracha, mas esta figura realmente existiu. Para vocês verem como a nossa história é conturbada. A gente já teve um imperador português, né, o Dom Pedro, e lá no Acre um imperador espanhol, daquele pedacinho. Foi por curto período de tempo, mas foi imperador do Acre. Para vocês verem como essa noção de Brasil, como a gente tem hoje, esse território enorme, ainda não estava bem definida no final do século XIX, né? Então aquela região ali do Acre, Amazonas, todo ali, foi uma região de muito conflito pela riqueza natural da região, né? O próprio Acre, ele pertencia à Bolívia antes, né? Se tornou brasileiro por negociações políticas. Macunaíma, de Mário de Andrade, também um livro engraçado, com várias presepadas e peripécias, e também sobre a região da Amazônia. Não só a Amazônia, né? Mas o Macunaíma nasce na Amazônia, um índio. Ele nasce na Amazônia também, o índio também se mete em muitas presepadas também, muito envolvimento com mulher e, enfim. A semelhança para aí, porque aqui não tem nada de história real, muito pelo contrário, aqui é uma narração meio mítica. O Mário de Andrade, ele foi em busca do Brasil profundo, foi em busca de nossas origens bem no começo do século XX. A gente sabe que houve um movimento de antropofagia. E ele era muito curioso, muito interessado pelo Brasil, viajou boa parte do país para inventariar costumes, provérbios e tudo mais. Então, Macunaíma é repleto de provérbios da cultura popular. Ele fez uma narração mítica tal qual Eneida, tal qual Odisseia, sabe? Principalmente Eneida, que quer contar um passado mítico de um povo. Ele faz isso, sendo que o nosso passado mítico brasileiro é baseado em provérbios.
né? E ele mistura realismo fantástico, que é algo bem latino-americano, hein? Muito latino-americano. Essas narrações, realismo fantástico, realismo maravilhoso da América Latina se equipara à mitologia dos gregos antigos, dos egípcios, enfim, vários outros povos. E o Macunaíma, ele sai de lá da Amazônia porque ele perde o talismã que ele ganhou da namorada da Índia, Si, mãe da terra, se eu não me engano é isso. Ele vem para São Paulo. E aqui a percepção de um índio, lá do começo do século XX, vindo para São Paulo. É muito engraçado essa parte, é muito interessante observar. E depois ele escreve uma carta longa lá para os políticos com as impressões dele. Essa parte também é muito legal, explica muito a percepção de política da época. Mas depois ele acaba voltando para o Amazonas, né? Ele se mete em muitas presepadas, eu já contei um pouco disso em outros vídeos. Ele volta para lá. Mas percebo que há uma passagem dele lá no norte, todo o misticismo, depois ele vem para o sudeste, todo estranhamento, né, e volta para lá. E é muito interessante de ler, não é todo mundo que gosta, porque não é uma narrativa fluida, começo, meio e fim. Realismo fantástico nunca é tão fluido assim, porque causa um certo estranhamento, não é todo mundo que gosta. Embora eu conheço pessoas que preferem esse tipo de narrativa, se identifica mais. Mas é um livro muito bom, já falei dele por aqui. O Curtiço, de Aloysio Azevedo. Este livro é tributário sobretudo de Émile Zola, porque ele é fundamentado pelo naturalismo. Aqui nós estamos, século XIX, Rio de Janeiro. E o que tínhamos aqui no Rio de Janeiro em século XIX pensando em população? A gente tinha a corte lá, aqui eu não lembro mais, não sei se isso é marcado ou se nem é dito, se já tinha sido proclamada a República, eu não lembro. Mesmo que tenha sido proclamada a República, seja um período que tenha proclamado a República, a cultura do Império ainda está aqui. A República foi proclamada em 1889, já no finzinho do século, né? A cultura não muda assim, de uma hora para outra. Então a gente tem no Rio de Janeiro a corte, todos os portugueses que vieram para cá em decorrência da corte, os bem colocados na vida, e outros que não eram bem colocados, mas estavam em busca de oportunidade. A gente tinha também os negros escravos e depois os negros libertos, também no finzinho do século XIX. Então pensem que este livro não é sobre a corte, então ele é sobre o quê? Sobre o que sobrou. Então ele está falando de portugueses pobres, de negros pobres, mulatos, descendentes e brasileiros já, muitos já tinham nascido aqui, mas com ascendência ou burguesa ou negra. E aqui a gente tem a percepção da miscigenação como algo não favorável, porque a gente, como eu disse a vocês, ele é tributário do naturalismo, que não via miscigenação com bons olhos. Do ponto de vista literário, é um livro muito agradável de ler. As personagens são bem constituídas, é muito bom de ler. Do ponto de vista ideológico, a gente já superou um monte de coisa daqui, né? A literatura do século XIX era muito marcada pelo determinismo, naturalismo, positivismo, certo? Então, a criatura é fruto do seu meio e não dá para se livrar disso, não se considera livre-arbítrio. E aqui, o que o Aloysio Azevedo faz? Ele conta a história de um cortiço, né? Com a escória social. O dono do cortiço, o Romão, acho que é Luiz Romão, não lembro mais o nome, ele vai enriquecendo, ele está ali do lado, tomando conta, explorando pessoas em condições de marginalidade, porque estão à margem da sociedade, eles não são a corte. E perto do Romão tem o cara lá português, que representa mais ou menos a aristocracia, que já é bem de vida e a quem o Romão inveja. Então a gente tem um português bem de vida, ele devia ser uma pessoa proeminente na corte, né? Então representa a aristocracia. O Luiz Romão seria o burguês, que explora aquela população que está à margem da sociedade. Percebam que dá até para fazer uma leitura marxista aqui, além da interpretação naturalista. Então o Luiz Romão, ele vai se apropriando até de coisa que não é dele, ele vai enriquecendo, explorando aquelas pessoas que cada um a seu modo está tentando sobreviver. E a boa parte do livro, da parte engraçada do livro, fica pelas presepadas das relações de um com o outro, a mulata que se envolve com o outro, que tem ciúme, tal. Então assim,
a escória da sociedade, os marginais, né, porque estão à margem da sociedade, são representados aqui com poucas qualidades, se a gente parar para pensar. Não que o Ramon tenha alguma por ser assim, né, aproveitador oportunista, mas fica evidente que por estarem vivendo naquele cortiço, um local com poucos recursos, os moradores de lá não tinham como ser pessoas melhores, ou seja, o meio condiciona o indivíduo totalmente, como se não fosse possível o livre-arbítrio. Então assim, para a literatura da época, este livro é muito bom, mas como eu já disse, ele tem muita riqueza literária, fluidez de discurso e tudo mais. Ele representa realmente tipos sociais bem marcados, mas a ideologia que está por trás dele que já é superada. Ela é superada, mas não quer dizer que não tenha existido. Existiu. No século XIX, muitas pessoas realmente pensavam dessa forma, em que o meio condiciona o indivíduo. Então aqueles do cortiço, eles não poderiam ser nada melhor do que eram. Então o pessoal do cortiço só faz confusão. Então o pessoal do cortiço só presepado. Mas é um livro muito bom, desde que você consiga lê-lo com esse distanciamento. E ele tem uma fidelidade histórica, não porque o que representa aqui acontecia sempre. Acontecia, mas não era só isso. Então tinha pessoas que estavam nessa situação, mas não tinha outras pessoas que podiam estar nessa situação e também se davam bem, saiu daí. Tinha pessoas com livre-arbítrio. Mas ele é muito fiel mais ao pensamento da época, à ideologia da época, embora hoje ela seja superada. Isso que eu quero dizer. Mas é uma leitura muito agradável, eu acho. Eu já li, reli, tô para reler novamente. Então é isso, essas são as minhas 3 sugestões de literatura brasileira que ajuda a gente a compreender melhor o Brasil. Que sobretudo o Brasil, aqui início do século XX, nesses 2 casos, fim do século XIX. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook. O Facebook é a página do blog, onde eu posto bastante coisa, além de literatura, hein? E o Instagram, eu publico lá o que eu tô lendo, peço pra vocês escolherem aí o tema de vídeo e tudo mais. Então sigam lá. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.